primeiro lugar, quero fazer uma oração para Deus abençoar as palavras que eu vou dizer agora, que são palavras muito fortes, que Deus colocou no meu coração a dizer. Mas se você estiver firmado na fé, você vai se segurar e vai procurar entender por que eu trouxe esse tipo de mensagem. Então eu gostaria que você ficasse atento ao que vai ser dito. Não há minha sabedoria, não há em mim entendimento algum, para que você venha me julgar e reclamar comigo das palavras que eu vou citar. Amém? Quero agradecer a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai. Em primeiro lugar, quero te pedir uma bênção especial nesse dia para todos os que estarão ouvindo essa mensagem, Pai. Quero te agradecer por essa noite gostosa que tivemos e pelo despertar dessa manhã, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu li algo na escola, na igreja ontem, e eu quero trazer para vocês. Foi algo forte que Deus fez em nosso meio. Mas quando eu digo que Deus fez algo forte no nosso meio, eu quero dizer que eu acho que o efeito foi sair um pouco para um lado e para o outro. Porque quando Deus faz, não há quem peça. Quando Deus quer proteger a sua igreja, não há quem venha com historinhas. Eu li aqui o seguinte, Apocalipse capítulo 5, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir. Só o título já me faz bastante atenção. Só esse título, eu comentaria só em cima dele. Somente o Cordeiro é digno de abrir. São áreas que você não deveria estar se metendo. É parte do Senhor. Mas eu vi aqui algo para mim dizendo assim. Eu não vou ler nem o versículo todo. Versículo 2. Vi um anjo forte, bradando com grande voz. Essa parte já mexe um pouco com o título e com o que Deus quer para nós. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Bem, você pode ler mais, vai lendo isso aqui. É só para não ocupar espaço aqui nesse vídeo. Mas esses 2 versículos me trazem bastante referências ao que eu quero falar a favor da gente, a favor da nossa igreja, a favor de quem quer que seja, que tem uma responsabilidade muito grande em administrar a igreja. Bom, eu cheguei na igreja, eu fui lá comprar alguns alimentos para botar na cesta básica. E aí me deparei com esse livro aqui. Aí alguém comentou algo antes do culto começar. Abençoadamente falou algo muito importante, mas eu queria estar evitando o nome dessa pessoa aqui, evitando o que ela falou aqui justamente. Mas quando ela ganhou a oportunidade lá em cima, ela não se poupou, essa pessoa não se poupou e abriu a boca e falou que Deus estava dando para ela, porque eu acho que foi de muito valia tudo que ela recebeu. Como eu disse que vamos tirar isso aqui em 10 e 14 minutos, você vai ter que entender esse mistério. Então, houve ali uma dança ao qual eu falei o porteiro que estava comigo que eu não apoio aquele tipo de dança na igreja. Eu não sei porque eu não apoio, eu não gosto. Talvez eu estivesse errado, ou errando com o meu irmão, trazendo a memória dele para algum outro lugar. Mas eu fui sério,
falei isso mesmo, eu não gosto desse tipo de dança. Então eu estou me poupando para não falar diretamente também a essa outra irmã, né? Não quero falar mal dela. Mas o que me surpreendeu foi que ela própria trouxe a mensagem da noite. Então, duas coisas que eu não concordei. Dançar daquele jeito é uma dança que eles dizem que é importante para a igreja, eu sei. E qual eu comentava com o irmão Cícero, ele dizia assim, outra coisa que eu não gosto é quando a igreja bota aquele cenário, aquela cena, falando de Satanás, querendo alvoroçar a igreja. Eu falei assim para ele assim, eu que falei isso aqui. Enfim, meu irmão, toda mensagem mexia com a igreja. A palavra foi totalmente abençoada. A irmã foi muito bem usada, abençoada na palavra. Eu acho que foi de muito valer a igreja. Mas o que eu pude entender é que foi uma palavra voltada à liderança da igreja. Uma palavra voltada diretamente à pastora. Então eu fiquei muito ligado nesse negócio. Então eu tive essa noite de um sonho. Esse sonho veio o tema da traição. Esse meu sonho trazia uma traição. E não bate comigo porque em nome de Jesus não é o meu forte, não é algo que eu quero. Mas o que eu quero trazer para você. Quando Deus quiser fazer alguma coisa na igreja, Ele vai fazer, haja o que houver. Porque você dá ouvido a Deus, você não dá ouvido aos falatórios. Você não dá ouvido à pregação e você não se dobra, você não se domina e você não se entrega aos desfechos, aos desleixes que é levada aquela palavra, aquela pregação contra você e contra a tua forma de acreditar em Deus. Recebe essa palavra? Se você é firme, firmado na fé, você não se deixa ser levada por qualquer engano. Então eu não estava em meio a uma pregação, nessa madrugada eu estava em meio a um sonho. Eu fui levantar e fui orar para Deus repreender esse tipo de traição. E ontem foi o que passou na cena da novela, Jesus sendo traído por Judas, e tudo batia. Eu falaria muito mais aqui, mas eu não vou falar só o que eu estou vendo. Olha aqui. Agora eu vou ler um pouco dos versículos. Apocalipse 5, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi na destra. Acho que é isso, né? É a testa? Na testa ele via um livro. Coloca aqui o livro, eu vou mostrar para você. Vi na destra do Carlos Lopes um livro. Cara, quem entende de exegese, esmenilta, essa coisa toda, cada um que busca entendimento, porque eu estou falando esse negócio. Mas olha só aqui. Vi um anjo forte bradando com grande voz. Olha só. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha só. Mas aí ele fala aqui no versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aí, é que eu entrei nesse confronto com essa palavra. Fiquei perguntando a Deus, meu Deus, quando é que uma pessoa se acha nessa condição de ela conseguir olhar para tudo, de ela conseguir olhar para todos e dizer que não tem ninguém capaz. Aqui era de abrir o livro. Aqui ninguém
não tem ninguém capaz de subir ao céu. Aqui não tem ninguém capaz de... Olha, isso aqui não é de Deus. Esse pensamento não é de Deus, porque é Deus o anjo forte. É Deus o poderoso aqui. Se você se depara com um anjo forte, você chega a essa condição. Quando aparece o anjo para Jesus ali, enquanto ele está chorando, o que acontece? Aquele anjo traz para ele força, traz para ele capacidade para levar ao fim tudo aquilo que ele vinha planejando, que é ir até a cruz. Ele vai ganhar suas forças ali. Diz a palavra que os anjos vêm ali e libertam ele. Então, é uma transformação na mente e no coração da pessoa quando ele vê que ninguém mais é capaz. Aí ele, então, se põe de pé como eu, esse anjo forte, já que ninguém é capaz, eu vou assumir isso aqui. Disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nada estava perdido, tinha o Senhor ali para assumir toda a responsabilidade. Quando eu trago isso para a igreja, eu quero me lembrar para você que as palavras que foram faladas de uma certa irmã do lado, se ela ouvir esse vídeo, ela vai saber o que eu estou falando. Ela falou da sua ousadia, por isso que eu sou rebelde. Aí eu falei para ela assim, mas a irmã mesmo diz que é rebelde, está sendo rebelde de uma vez. A irmã está sendo rebelde porque a irmã está admitindo. Mas aí eu falei assim, mas a irmã também não está errada não, porque pelo menos a irmã está admitindo e falando a verdade. Porque isso é que precisa estar dentro de nós, falar a verdade na área que a gente está sentindo, a gente não negar. Viu, irmão? Então por isso que Deus estava me dando essa palavra aqui, ó. E ela, quando ela ganha essa oportunidade lá em semana que ela fala, e todo mundo que estava ali estava ciente, ela diz que quando ela leu a palavra, lá na Bíblia, ela chorou. Aí eu dei esse versículo para ela aqui, olha aqui. Teve um homem de Deus que chorou também. E a gente fica sem entender os planos que Deus preparou para a igreja. Aquela mensageira tomou meu coração, eu fiquei firmado. Ela trouxe palavras importantíssimas, mas ela citou o culto todo sobre a pastora. Falando de traição, irmãos, é essa área que nós estamos falando. Nós temos que levantar e fazer apenas aquilo que Deus está mandando e não fazer para agradar ninguém. Porque como pode você mexer no líder da casa? Tocar no líder da casa? Porque a tua mensagem, isso me referindo àquela irmã abençoada, porque a tua mensagem está voltada para todo o púlpito, mas aquela que está sendo tocada, ela é o líder, ela é o cabeça. E eu via isso ali na novela ontem. Jesus é o líder, Jesus é o cabeça, mas porém estava sem a direção daqueles homens que estavam com ele ali, seus discípulos. Eles estavam já afrontados pelo medo, por tudo que ele havia trazido para eles. Vai acontecer isso, os homens estão vindo aí. Então fugiu dos braços dele naquele momento. Ele vai recuperar de volta, ele vai trazer de volta, mas fugiu. Isso que eu quero dizer para você, a tua consciência não suporta das coisas que Deus quer fazer. Dói no nosso coração, das coisas que a gente está ouvindo, que a gente está entendendo, mas a gente cair na real e orar. Deus toma. Porque Satanás não podia pegar Jesus de qualquer maneira, só mesmo pela permissão do Pai. Então, por mais afronta, aquele líder estava sendo afrontado, aquela maior tristeza dele, no coração dele, não era apenas
Entendeu? Porque ele vai apanhar muito a partir dali. Eu acho que não. Porque eu já vivi isso. A tristeza da traição. Eu já vivi. Então, os fiéis dele, tudo largando ele e voltando para trás. Isso serviu de choro, de tristeza, lágrima de sangue saindo do Senhor Jesus ali. Isso que eu quero dizer para você, amém? Eu vou parar por aqui, eu vou ver se esse vídeo vai conseguir, que já passou de 15. Não sei se ele vai conseguir entrar no YouTube. Que o Senhor te dê vitória nessa noite. Vai ficar por aqui. Se você quiser entender, entenda. No nome de Jesus. Paz.